Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Rodolfo Assis sobre a publicação da sua recente obra Interpretação conforme a Constituição e Decisões Manipulativas. Professor Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e nessa entrevista, uma entrevista muito especial, porque é uma obra trabalhada há alguns anos, que teve a orientação do professor Fábio Leite, que recentemente também esteve aqui na nossa unidade, fazendo uma palestra sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. Veio na nossa cidade através de um convite seu. Então eu queria que nessa entrevista você pudesse apresentar essa obra aos nossos telespectadores, aos nossos egressos e aos nossos alunos de um modo geral. Beleza? Queria agradecer o convite, professor Oscar, dizer que é um momento especial, que é a publicação do livro e jamais poderia deixar de aceitar o convite, ainda mais num momento como esse. Esse livro ele foi produto da minha dissertação de mestrado. Depois que eu encerrei a atividade junto à PUC-Rio, aí eu passei um tempo adaptando, mexi consideravelmente na estrutura, na linguagem, no estilo de escrita, e dividi um capítulo. Então foi um trabalho que foi proveniente da dissertação, mas teve uma adaptação posterior, E a publicação foi muito por incentivo do professor Fábio Leite. Então, assim, além dele prefaciar o livro, que é uma satisfação enorme, dada a importância do professor Fábio Leite, foi muito por incentivo dele. Falou que isso aqui merece uma publicação, um registro, e aí, através desse incentivo que a gente produziu esse resultado aí, para divulgar na comunidade acadêmica e na comunidade em geral. E nós tivemos a visita do professor Fábio Leite, a seu pedido, ficou 3 ou 4 dias aqui na nossa cidade, conheceu a nossa unidade, conheceu a nossa cidade, Antes da gente começar a falar um pouco do tema, eu queria que você destacasse o professor Fábio Leite, porque inclusive a gente fez uma entrevista com ele, uma entrevista anterior a esse programa aqui, que a gente pôde conversar um pouco sobre o tema que ele trabalhou, um tema difícil, mas o professor Fábio Leite, como orientador, qual é o papel dele aqui nessa obra? O professor Fábio Leite, ele basicamente, ele se envolve com 2 grandes assuntos, A jurisdição constitucional, que é o controle de constitucionalidade feito pelo judiciário, especialmente, que é algo que ele tem trabalhos publicados anteriores, foi o foco dele durante muito tempo, e a questão dos direitos fundamentais. Inicialmente, o professor Fábio Leite se dedicava mais à questão da tolerância religiosa e da liberdade de crença, e de uns 8, 10 anos para cá, ele tem se dedicado à questão da liberdade de expressão. O professor Fábio Leite, ele é referência, tem vários trabalhos dele sobre jurisdição constitucional que são conhecidos, é muito crítico do papel do STF, do papel das cortes e dos juízes constitucionais, mas ultimamente ele tem se dedicado mais à questão da liberdade de expressão especificamente. O professor Fábio Leite esteve em Oxford, esteve em Harvard, USP, então ele é palestrante em vários locais de referência, então ele é uma pessoa, é um acadêmico com muita relevância nacional e, quiçá, internacional. Nós tivemos a sorte de tê-lo aqui falando para os nossos alunos e fazendo uma entrevista no programa Direito em Foco também. Professor Rodolfo, nesses tempos atuais aí do Brasil, a gente está vendo uma série de controvérsias que surgem a partir das discussões no nosso Supremo Tribunal Federal. E o seu livro veio ao encontro dessa discussão. Por isso é um livro muito atual e todas aquelas discussões que a gente está acompanhando ali perante o STF, de alguma forma o seu livro acaba tocando. Qual que é a principal controvérsia que a gente pode, de alguma forma, analisar a partir das decisões que estão sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal? Bem, existe uma separação de poderes clássica em que o Legislativo legisla, o Executivo, representado pelos prefeitos, governadores e Presidente da República, ele executa o que está previsto na lei e cabe aos juízes simplesmente julgarem casos individuais. Essa separação de poderes clássica, ela já não existe na maioria dos países ocidentais há um bom tempo,
especialmente com o incremento da jurisdição constitucional, ou dessa atribuição que o Poder Judiciário tem de verificar se uma determinada lei é compatível ou não com as constituições. Isso é uma característica muito marcante dos países ocidentais, com exceção de alguns, que têm um sistema um pouquinho diferente. E dentro disso, né, o Poder Judiciário ele vai ganhando atribuições, vai ganhando poderes, vai ganhando prerrogativas que fogem daquela delimitação tradicional. A Constituição brasileira ela tem uma série de instrumentos que possibilitam ao Poder Judiciário uma atuação mais efetiva e mais extensa, com um escopo mais extenso, do que inicialmente era pensado tradicionalmente, quando o controle de constitucionalidade foi instituído no Brasil no início do final do século XIX. E a ação declaratória de constitucionalidade por omissão, modulação de efeitos, súmula vinculante. A gente pode pensar que em vários instrumentos que, de certa forma, ampliam esse poder, as atribuições e as competências do Poder Judiciário. Então, ele tem mais poder, ele tem um acúmulo de atribuições que permite ele exercer mais poder. E dentro desse acúmulo de atribuições, existe uma discussão muito grande sobre, primeiro, a legitimidade, né? Se esse poder realmente deveria existir, ou quais são os limites do que ele poderia ser efetivado, ser realizado. Aí, dentro dessa ampla discussão, né, que é muito grande, a gente tem a questão de como que o judiciário interpreta, como que o Poder Judiciário interpreta a legislação quando ele realiza esse controle. E é uma característica marcante da atuação do Judiciário nos últimos tempos, a utilização dessas categorias, interpretação conforme a Constituição, decisões manipulativas. Na verdade, o Poder Judiciário tem muitas vezes se furtado a declarar a inconstitucionalidade de leis, a afastar a aplicabilidade de uma lei, falando que ele está interpretando ela de uma maneira que é compatível com a Constituição. E muitas vezes isso é visto como um ativismo, ou como uma usurpação de poder, ou como algum mecanismo que o Poder Judiciário utiliza para si e que amplia as prerrogativas que ele tem e que já são amplas. Então, o que eu estou tentando dizer? É que afastar dessa noção clássica de separação de poderes, que praticamente era um ideal e que a gente, no nosso texto constitucional, ela não é formada dessa maneira clássica, você tem uma série de instrumentos que possibilitam que o Poder Judiciário exerça mais poder na hora que ele vai avaliar a constitucionalidade de uma lei. E eu mencionei alguns, mas esse da interpretação conforme e das decisões manipulativas, ele é muito pouco explorado na nossa doutrina. Então, sim, tem algumas referências, eu trouxe elas, grande parte delas, mas isso é uma coisa que é pouco investigada e pouco discutida. E aí, quando foi que eu escolhi fazer a dissertação sobre esse assunto, eu tive a proposta, primeiro, de compreender esse fenômeno, de entender o que são essa interpretação conforme essas decisões manipulativas. Tanto é que tem o capítulo 1º do livro é basicamente uma revisão de bibliografia a respeito disso, com alguns questionamentos, e depois tentar ultrapassar essa barreira de compreensão e de apresentar soluções a respeito de como que isso poderia ser implementado de uma maneira mais clara, quais seriam as bases para a gente estabelecer limites dessa atuação e por aí vai. Claro, é uma tentativa humilde, né? Com certeza na academia a gente tem todo o trabalho é feito para ser criticado e para ser questionado, né? Então, é uma tentativa de apresentar soluções ou pelo menos direções para a solução dessa questão. A sua obra, professor Rodolfo, assim, observando, né, quem está nos vendo agora, as pessoas, ao ler a sua obra, elas conseguem entender o que está acontecendo hoje, em especial no Supremo Tribunal Federal? Sim, não é uma leitura literária, né? Existe uma preocupação da minha parte, foi por isso que eu demorei um tempo após a dissertação para publicar o livro, de transformar a linguagem de uma linguagem muito técnica para uma linguagem um pouco mais próxima do coloquial, com parágrafos mais palatáveis para o leitor. Então, tem exemplos, uso os exemplos. Então,
é possível, né, que numa leitura ele consiga atingir essa discussão que é feita. Mas é um livro técnico, né, não é um livro literário, não é uma leitura de cabeceira de final de noite, é um livro técnico. Agora, nesse livro, eu tenho, se não me engano, aproximadamente 60 decisões judiciais sendo comentadas a partir dessa ótica. São, sei lá, não sei dizer assim precisamente, mas deve ser aproximadamente 60% das referências são de bibliografias em inglês que eu transportei para a nossa realidade. Então tem ali um trabalho cuidadoso de tentar delimitar o fenômeno de uma maneira com a linguagem acessível. Então, dentro disso, eu acho que se tiver um pouco de engajamento, é possível compreender, pelo menos a minha reflexão a respeito do tema. Mas claro que sempre a gente nunca consegue esgotar nada, a gente faz o máximo possível para trabalhar um assunto, mas a característica da ciência é exatamente isso, né? Ela dela ser falível, dela estar sujeita a questionamentos e por aí vai. Eu digo isso por conta da democratização dos processos interpretativos, né? As pessoas elas estão se envolvendo mais, né, quando algum tipo de decisão acaba se aproximando delas. Então as pessoas gostam de entender o que está acontecendo. E naturalmente, todos os cidadãos e cidadãs, quando elas verificam ali uma decisão que tem grande repercussão, a prisão a partir da segunda instância, né, é um exemplo. A questão, né, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, as pessoas opinam sobre isso. E ter uma obra, né, que permite, pelo menos, orientar como essas decisões são tomadas e qual o objetivo dessas decisões em alguns momentos, é importante para poder, né, melhorar a reflexão. O capítulo 2 do livro ele vai muito nessa linha. Assim, eu escrevi um capítulo sobre linguagem, pensando em alunos de graduação. Assim, ele tem reflexões teóricas profundas, mas eu uso exemplos, eu tento diferenciar a linguagem a partir de dois polos, né? Uma abordagem mais semântica ou literal, né, que está preocupada com o significado das palavras, e uma abordagem mais contextual ou pragmática, que está mais preocupado com o contexto, com as intenções de quem comunica e assim nesses termos. Então, se houver uma leitura desse capítulo 2, que eu acredito que é o mais criativo ou o menos técnico jurídico, né, é possível passar a compreender por exemplo, essas duas decisões recentes do STF muito controversas para a população em geral, a partir desses dois polos, né? Quando o STF interpreta uma determinada legislação utilizando o significado literal e quando que ele interpreta ela utilizando um significado contextual, quais são as implicações práticas de se utilizar o significado literal, quais são as vantagens e as desvantagens, quais são as implicações práticas de se utilizar essa abordagem contextual ou pragmática da linguagem, as suas vantagens e desvantagens. É muito engraçado, assim, eu posso até dizer isso, é muito engraçado. Várias das vezes o STF está simplesmente lendo a legislação a partir do significado das palavras que estão ali. Mas muitas das vezes ele simplesmente ignora isso e passa a utilizar o contexto. E cada uma dessas abordagens, ela vai ter problemas, né? Ela vai ter questionamentos. Então, acho que tem que ter um certo ceticismo de não acreditar que o STF é o oráculo do direito brasileiro, né? Ele é um órgão judicial, ele tem poderes, ele exerce poderes. Mas também é necessário compreender que existe uma certa variação. E é muito comum que as pessoas, num caso, elas queiram a interpretação literal, que as favorece, e no outro caso, como a interpretação literal não as favorece, elas querem uma abordagem mais pragmática, aliada ao contexto. Então, eu direto, quando eu sou perguntado a respeito disso, até coloco informalmente, o que você acha? O STF, por exemplo, ele é ativista, ele decide fora dos parâmetros? Assim, primeiro eu teria que estabelecer parâmetros, e o livro é uma tentativa de fazer isso. Mas normalmente as pessoas não estão muito aí
para como o STF faz, elas estão preocupadas com o resultado. Se o resultado foi o que elas já pensavam antes, o STF fez correto. Se foi contrário, o STF é ativista, é um órgão político, os ministros eventualmente são xingados e são muito criticados. Então, saindo dessa discussão do resultado, né, tem duas maneiras de avaliar as coisas. E é fato que o STF vai variando entre elas de uma maneira não muito padronizada, o que dificulta a compreensão em geral. Mas a população em geral, ela só acha que o STF decidiu certo quando ele decidiu exatamente da maneira que ela queria. Se ele não decidiu, ele é ativista, ele está violando o poder judiciário, ele é político, os ministros estão vendendo sentenças e aí vai. Então, assim, a reflexão que eu faço é que essa falta de metodologia em alguns casos, né, ela de certa forma, ela dificulta o acesso das pessoas em geral sobre o que está acontecendo efetivamente. Você falou essa questão, né, de estar sempre concordando quando a interpretação ela está de acordo com o que se pensa, né? Eu recentemente fiz uma leitura e achei muito interessante a seguinte conclusão: as pessoas querem ouvir da boca dos outros, das outras pessoas, o entendimento delas. Quer dizer, não basta você entender a respeito de algo, você quer que alguém fale o que você está pensando, porque aí sim a situação está adequada. Isso é muito ruim, porque há uma pressão nesse sentido, né? E assim, especialmente em sociedades democráticas, a gente tem uma necessidade de conviver com pessoas que pensam diferente. Então não é toda vez que o STF decide diferente do que você pensa, que efetivamente está acontecendo uma usurpação de poder, uma violação da democracia. Às vezes você, por mais que você não... Você, eu estou falando em geral, né? Nós todos, a gente pensa de uma maneira diferente do que o STF pensa. E às vezes ele pode estar equivocado e às vezes não. Mas não é porque decidiu diferente por si só existe uma violação à usurpação. Parte dessa confusão está associada às categorias. Parte a essa polarização política, as pessoas estão com as crenças muito fortes, né? Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto, e eu falei assim, mas se acontecer isso, como é que fica? Ela falou assim, eu não quero saber, eu já tenho opinião formada. Então não importa o que aconteça, eu já tenho uma determinada convicção sobre um determinado assunto, logo eu estou certo sobre tudo que eu penso. A sociedade democrática não se constitui a partir desse tipo de premissa, porque todo mundo tem certeza do que pensa e acha que está certo, e aí a gente não chega a nenhum tipo de conclusão a partir disso. E o desafio é convencer o outro. O desafio é convencer o outro e conviver com o outro quando ele pensa radicalmente diferente da gente, né? Tem um termo, né, no direito constitucional que é a mutação constitucional. Eu sempre falava para os alunos, né, que a mutação constitucional ela é bem-vinda quando... o que é a mutação constitucional? É a mudança do sentido sem mudar a literalidade da lei. Então, a mutação constitucional é bem-vinda quando o sentido está sendo dado, está de acordo com o que a pessoa pensa. A mutação constitucional não é bem-vinda quando o sentido é diferente do que ela pensa. Então, é um termo muito forte, né, e que acaba, de alguma forma, resumindo, né, essa discussão que você acabou apresentando aí. Sim, a questão da mutação constitucional é até interessante porque ela é uma leitura contextual do texto. Então, ela seria mais, assim, dentro da metodologia que eu escolhi, ela seria uma abordagem pragmática, levando em conta o texto. Em alguns casos, isso vai gerar um tipo de decisão que favorece ou atinge os interesses de determinadas pessoas e outras. Mas o problema é que o contexto é tão amplo que é possível que você chegue a conclusões muito diferentes, tentando implementar essa leitura contextual. Então, algumas mutações constitucionais vão ser satisfatórias e outras não, dependendo de quem está avaliando. E essa questão das decisões manipulativas, existe uma estratégia, né, de condução do grande público, né, para o foco que, né, por exemplo, a Corte nossa Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma quer direcionar? Não, assim, na verdade, o STF não usa essa expressão decisões manipulativas. Toda vez que ele realiza uma decisão manipulativa, ele fala que ele está realizando uma interpretação conforme a Constituição. e usando a leitura contextual.
Então, a doutrina categoriza, né, a academia brasileira e a portuguesa, e até a americana, em alguns autores, eles categorizam essas decisões manipulativas, mas o que acontece no caso do Poder Judiciário é que muitas vezes ele fala assim, não, eu não estou alterando o texto da lei, eu só estou interpretando ele de acordo com o contexto. Então, toda vez que ele tem que assumir a tarefa de que ele está eventualmente sendo ativo, que ele está ali ampliando os limites que foi previsto para ele no legislador, ao invés de realmente assumir isso e arcar com as consequências, arcar com as implicações práticas disso, ele foge, falando que eu não estou fazendo apenas uma interpretação à luz da Constituição. Então, existe uma dificuldade de categorizar essas decisões manipulativas e o próprio STF, muitas vezes, ele ignora ou desreconhece a existência delas. Mas é fato que, dependendo da abordagem, elas têm acontecido sistematicamente. Professor Rodolfo, eu conheço, né, porque a gente conversou muito, né, durante o seu mestrado, conheço, né, um pouco da sua obra, estou lendo, recomendo fortemente a leitura para que se possa entender um pouco mais, né, o que está acontecendo no Brasil, em especial nos julgamentos perante, né, o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a obra de destaque, parabéns, faça o lançamento para que a gente possa convidar todos a participarem, né, e quem sabe, né, adquirir essa obra para poder fazer a sua leitura. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto para poder a gente falar, né, do conteúdo, mas a gente vai voltar aqui mais vezes, porque é um tema que não vai findar por agora. Cada vez mais, né, essas decisões vão impactar a sociedade e cada vez mais a sociedade vai questionar e vai querer interpretar e vai querer dar a sua opinião e mostrar qual é a sua posição em relação a esses temas que de alguma forma assolam aí a sociedade. Parabéns, viu? Já tem a minha obra, então muito obrigado, né? E deixa sua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Dizer que foi fruto de muito trabalho, né? E eu espero aqui contribuir, né, com a academia e com a sociedade dentro do que eu sei fazer melhor, né? Não necessariamente que é ótimo ou bom, mas o que eu faço melhor, que é estudar, pesquisar e apresentar eventuais proposições. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.